tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cezina Santiago e agora eu vou explicar as atividades dessa semana do livro interdisciplinar Vem Voar. Vamos lá! Nas aulas anteriores, vocês conheceram um pouquinho do Brasil durante o período de colonização. Agora, vocês vão entender um pouquinho sobre a divisão e a administração do Brasil. O território brasileiro. No capítulo 1, conhecemos um pouco de alguns povos que contribuíram para a formação do Brasil. A partir de agora, vamos estudar a organização desse território, seus limites e entender de que forma ele é administrado. Para começar, o território de um país é definido por fronteiras. Em um mapa, as fronteiras são representadas por linhas imaginárias. Assim, observando um mapa político, é possível conhecer o território de um país e, em alguns casos, também saber quais são os países vizinhos. Mapa político é esse mapa aqui, que mostra a divisão territorial, tanto de países quanto de estados, tá bom? Vou explicar, vamos lá. Vamos começar compreendendo e já fazendo exercício. Identifique no mapa as fronteiras do Brasil. Depois responda. A maior parte das fronteiras brasileiras é marítima ou terrestre? Vou mostrar um mapa que fala sobre as fronteiras do Brasil agora, para vocês compreenderem um pouco mais disso. Vamos lá. Então, este aqui é o mapa político da América do Sul. Estes países aqui, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, fazem fronteiras com o Brasil. O Uruguai, o Suriname, todos eles fazem fronteiras terrestres. A grande maioria dos países que fazem fronteira com o Brasil fazem fronteiras terrestres. O único país que faz fronteira marítima com o Brasil é o Uruguai. Aí você pode falar, mas e a Guiana Francesa? A Guiana Francesa, apesar de estar no nosso território, não é um país. É um território que pertence à França, que está lá na Europa. Ou seja, a Guiana Francesa não é considerada um país, e sim é um território. A Guiana Francesa é a França na América do Sul. Então, quando se pergunta se o Brasil tem mais fronteiras terrestre ou marítima, é possível observar neste mapa, que a maioria dos países que fazem fronteira com o Brasil são fronteiras terrestres e não marítimas. A pergunta 2 é: quantos e quais países fazem fronteira com o Brasil? Neste próprio mapa aqui, vocês já conseguem observar e responder. Vou utilizar o mesmo mapa que utilizei para explicar as fronteiras para responder esta pergunta com vocês, para explicar melhor. Mas, antes de mudar a página, vamos lá. Podemos dizer que o território é um espaço delimitado e ocupado pelas pessoas que nele vivem e desenvolvem as mais diversas atividades. Além disso, um território é organizado e administrado pelos órgãos do governo. No Brasil, nós temos um presidente, temos governadores, temos deputados, tem o prefeito de cada município. Então, são eles que cuidam da organização e administração do país. Mas vamos lá. Quantos e quais países fazem fronteira com o Brasil? Voltando aqui para o mapa,
você pode ver, ó, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Pode incluir a Guiana Francesa, por fazer fronteira. Mas eu gostaria de lembrar que a Guiana Francesa é um território francês no continente americano, na América do Sul. A Guiana Francesa não é um país. Como vimos, as linhas de um mapa são imaginárias, isto é, na realidade elas não existem. Então, como você acha que as pessoas fazem para demarcar e reconhecer os limites de um território? Muitas das fronteiras entre o Brasil e seus vizinhos são estabelecidas por divisas construídas pelos seres humanos, como é possível observar na imagem ao lado. Então, cria-se pontos, pontes, ou até mesmo estátuas, enfim, cria-se determinadas obras de artes ou, enfim, eles utilizam com determinadas artes, determinadas construções feitas pelos seres humanos mesmo para dividir, para mostrar aqui termina o Brasil e inicia o Paraguai. Aqui termina o Brasil e inicia a Argentina e por aí vai, ok? Exercício 3. Qual elemento construído pelo ser humano foi usado para indicar o limite entre o Brasil e o Uruguai na fotografia acima? É só observar a fotografia e responder. Exercício 4. Agora observe esta outra imagem e responde. Neste caso, a fronteira é indicada por um elemento construído pelo ser humano ou por um elemento natural. Que elemento é esse? Ó, que elemento é esse que delimina a fronteira? E que elemento é esse? Neste caso, é a divisa. O que divide o Brasil com o Paraguai é o rio, tá? Na página 36, nós falamos sobre os limites estaduais e municipais. Começa perguntando: você sabe quantos estados existem no Brasil? Em qual deles você vive? O Brasil é dividido em estados e municípios. As separações entre eles são chamadas de limites. Observe os limites entre os estados brasileiros no mapa político abaixo. Repare como algumas das informações foram representadas nele. Então, aqui o mapa está mostrando, né, os limites entre um estado e outro no território brasileiro. Primeira coisa que pede é que você procure no mapa o estado onde você vive e qual é a capital dele. Nós vivemos aqui, ó, em São Paulo. E a capital de São Paulo é São Paulo. Quais estados fazem limites com o estado em que você mora? Vamos a um outro mapa, mapa político também do Brasil, mas que esteja mais ampliado para a gente falar sobre isso. Nós moramos aqui, ó, no estado de São Paulo. Sabendo dos limites que é dividido, no qual são divididos os estados brasileiros, vamos ver então quais estados fazem divisa
com São Paulo. Ó, nós temos aqui, ó, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, ó, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ou seja, se você olhar as divisões de limites no mapa, você consegue responder toda e qualquer pergunta. É sempre necessário que você observe a imagem e a legenda com muita atenção. Aí aqui fala sobre o símbolo de Brasília, diferente dos outros símbolos. O símbolo de Brasília é um quadrado que está representando ele, e não um círculo, como todos as outras capitais do estado. Isso acontece porque Brasília é a capital do nosso país. Então, ela está demarcada de uma maneira diferente para que você consiga olhar o mapa e identificar a capital do país. Os limites entre os estados e municípios são definidos por lei. Os governos estaduais e municipais têm autoridade para governar apenas dentro dos limites dos estados ou municípios. Ou seja, o governador, ele não decide sobre um estado que não seja o que ele governa, assim como o prefeito. O prefeito de Arujá, ele só decide, só assina e só toma decisões referentes à cidade de Arujá, nunca a outra cidade. Roraima é o estado brasileiro que tem o menor número de municípios. Observe o mapa ao lado e depois faça o que se pede. Então, nós temos aqui, ó, o mapa de Roraima, pequenininho. E vem a primeira pergunta. Quantos municípios tem o estado de Roraima? Depois, identifique a capital do estado de Roraima e pinte esse município de azul. Você vai pintar a capital de Roraima de azul. O C pede para você escolher outras cores e pintar os municípios que fazem limite com a capital de Roraima. E o D é para responder: quantos municípios fazem limite com a capital de Roraima? Vamos ver o mapa ampliado. Vamos lá. A primeira pergunta da página é: qual é a capital de Roraima? Ó o quadradinho, capital do estado. Tá aqui, ó, Boa Vista. No livro, você vai pintar a capital de azul. Depois vem a pergunta, né? Quantas cidades fazem fronteira com a capital? E aí você vê, ó, Macajaí, Cantá, Bonfim, Normândia, Pacaraíba, Amajari e Alto Alegre. Estas cidades, ó, têm os seus limites demarcados com a capital. Elas fazem fronteiras com a capital. Estas cidades vocês vão pintar da cor que vocês melhor escolherem. Quantas cidades são? Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai respondendo as questões da própria apostila. Espero que vocês tenham compreendido a explicação e até a próxima aula.